Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos à lição número 4 do nosso curso de autoconhecimento online, do nosso curso de primeira câmara nos estudos gnósticos, oferecido pelo Instituto Gnóstico, nesse caso o Instituto Gnosis Brasil, e também internacionalmente nos institutos gnósticos de cada país. É para nós uma alegria recebê-los uma vez mais, para continuar, para dar continuidade a esse ciclo de estudos chamado curso de primeira câmara, neste nível dos estudos gnósticos. Como vocês podem ver aí na nossa lâmina, a câmara básica, que são os primeiros temas da primeira câmara, estão incluídos na câmara básica, e nós vamos fazendo essa sequência do que é esse primeiro temário da psicologia. Meu nome é Rodrigo Castro, acredito que todos já me conhecem, já estão acostumados com o nosso sistema, com a nossa plataforma, com os acessos. Se alguém ainda estiver enfrentando algum tipo de dificuldade técnica ou qualquer situação, converse com os nossos colaboradores, tutores, nossa equipe está disponível para poder ajudar nos nossos canais de tutoria, de perguntas e respostas. É importante você estar atento a esses momentos, porque ali, quando se abrem esses canais, aqueles sessões de perguntas e respostas, são os momentos adequados para a gente tirar todo tipo de dúvida e comentar sobre os estudos que nós estamos tendo e, eventualmente, também alguma dificuldade de tipo técnico ou tecnológica. Certo? Então nós vamos já dando continuidade aqui aos estudos, à matéria. Como a gente tem dito, o curso é sequencial, então para a gente poder assistir a aula 4, o correto nos nossos princípios de estudo é que você tenha assistido as lições 1, 2 e 3 da Câmara Básica e tenha estudado aqueles conceitos, tenha assimilado aqueles conceitos para a gente poder absorver e construir esse conhecimento na didática, na sequência que está organizado o curso. Certo? Se você por alguma razão perdeu alguma dessas aulas ou está ingressando agora no curso, busque essas aulas gravadas que estão na nossa plataforma e se coloque em dia para que a gente possa seguir todo mundo junto. Tá bom, pessoal? Então vamos falar do nosso conteúdo. Vou aumentar um pouquinho aqui. Primeiramente, uma breve recapitulação da psicologia gnóstica, falando de personalidade, essência e ego. Logo vamos entrar na matéria em si, que é o eu psicológico, é o nome desse tema, né, caso vocês não tenham observado no slide inicial aqui, né? O eu psicológico é o nome do nosso tema. E o que é o eu psicológico? É o ego, né? O que é o ego? Como éramos antes de tê-los? Como ficamos depois de tê-los? Alguns exemplos de como eles funcionam, de quais são, como controlam a nossa vida, como se formam, como se alimentam, e a eliminação, como se elimina também. Logo, vamos para a nossa prática, seguindo a prática que foi dada na lição 2, foi relembrada também na lição 3, observador e observado. Então esse é o nosso conteúdo e nós vamos dar início então. Primeiramente, essa recapitulação da psicologia gnóstica, nós temos esses 3 elementos básicos, a personalidade, a essência e o ego. Vamos ali falar direto da essência. Nós vimos que a essência é a mesma consciência, quando ela está em atividade, traduzida em fatos, a essência é consciência. E o ego, como é o seu oposto, é subconsciência. É aquela parte obscura, aquela parte que a gente não percebe tão fácil, que nos controla, que nos domina. E a personalidade serve de veículo de expressão para a consciência ou para a subconsciência. Veículo de expressão para a essência ou para o ego, dependendo dos hábitos e costumes. Então, lembrando a personalidade, o conjunto de hábitos, costumes e valores sociais, aqueles que a gente deve conhecer, se autoconhecer, né? Observar isso em si,
para poder se conscientizar desses hábitos e poder transformar os hábitos que não servem em hábitos que servem. Logo, a essência é um conjunto de qualidades, valores da alma, aquela nossa parte divina, atributos superiores, e o ego, os defeitos psicológicos. Então, aqui, apenas para recordar esses conceitos que vão norteando todo o nosso estudo da psicologia gnóstica. Entrando em matéria, nós temos aí o ego é o mesmo eu psicológico. Vocês já escutaram algumas vezes nas lições anteriores a gente falar a palavra ego. Foi explicado como ego, né? Apesar que foi também dito que são defeitos. Não é só um, são vários. Mas aqui nós vamos utilizar também esse outro termo. O ego, que no latim a palavra ego significa eu. Sabia disso? Ego é a mesma coisa que eu. É o eu. Então é o eu psicológico. O eu que está dentro da nossa psique. Mais especificamente na nossa região subconsciente, na nossa região inferior. Então o ego são defeitos. O eu psicológico são defeitos, ou melhor dizendo, são eus psicológicos, porque cada defeito é um eu. A gente falou, por exemplo, da inveja. A inveja pode ser um, a ira é outro, a cobiça é outro, o orgulho é outro, o complexo de inferioridade é outro. Então são muitos eus que estão dentro de nós e que são parte desse ego, parte desse falso eu, esse defeito, esse desequilíbrio na nossa psique. Lembram na lição 3, quando nós falamos que estamos em uma condição de anormalidade? Nossa condição psicológica hoje em dia, como humanidade, não é normal. Não é normal, apesar que as pessoas acreditam que está tudo certo, salvo um caso ou outro de conflitos muito graves, muito severos, dá a impressão que todo mundo é normal. Mas aí a gente perguntava, vocês nunca analisaram que parece ter alguma coisa errada com a humanidade? Por que tanto conflito, tanto problema, etc? Por quê? Falta de inteligência? Falta de recurso? Falta de boa vontade? Falta de quê que é? Por que o mundo não é um lugar maravilhoso para se viver? Então, é por causa dessa anormalidade na nossa psique. E isso é muito importante que cada um de vocês, nesse estudo, busque uma atenção especial a isso. Porque isso não é tão simples. Não é tão fácil de dizer, tá bom, nós somos 97% defeito, 97% ego, 97% subconsciência. Não é uma coisa tão simples de dizer, tá bom, eu sei que é assim. A gente precisa conseguir visualizar isso, conseguir aceitar isso de uma forma mais profunda. Então, por isso que nós damos aqui as ferramentas para a prática e temos especificamente o observador e observado como um exercício para a gente poder se auto-observar e poder encontrar isso dentro de nós, poder verificar por nós mesmos que isso é uma realidade e não depender de uma crença num conceito. Não é o objetivo nosso de que as pessoas acreditem nessa, digamos, teoria dos muitos eus dentro da pessoa, da consciência e da subconsciência. Não adianta que a pessoa simplesmente acredite. O importante é que ela possa verificar por si mesma. E se a gente tivesse cuidado, essa atenção especial que nós estamos falando, a gente vai ter essa mente aberta para poder duvidar um pouco de si mesmo e falar, puxa, será mesmo que eu tenho? Será? Porque se a gente discordar de primeira, a gente não vai conseguir responder a pergunta. Mas se a gente olhar para si mesmo e disser, será que dentro de mim tem mesmo esse tanto de ego? Caramba, eu vou observar. Será que eu tenho orgulho, preguiça, gula, tudo isso? Será que chega a 97% mesmo?
Essas perguntas são importantes, que você faça a si mesmo, a sua própria consciência, para poder, com base na autoobservação, na reflexão, no estudo, chegar a essa resposta, a essa comprovação, chegar a perceber na sua vida que existe personalidade, que existe essência, que existe ego, e que o ego está nessa proporção, nessa situação aí que ele tem a gente, né? Então tá. Então, para poder falar um pouco mais do ego, dos defeitos, a gente falou um pouco nas aulas anteriores, ou lições anteriores, né? Mas o objetivo é que nessa lição número 3, ou perdão, número 4, a gente desenvolva mais quem é o eu psicológico, quem é o ego, por que a gente tem isso, como assim? Deus criou a gente com ego, a gente já nasceu errado, né? Qual é o problema? E nós vamos aí entrar nessa explicação. Para poder explicar sobre o ego, nós vamos primeiramente falar sobre como éramos antes de tê-los. Como éramos sem ego. Quer dizer que em alguma etapa da humanidade não havia ego. Ninguém tinha ego. Ninguém. Nenhuma das pessoas da humanidade tinha ego. Nós vivíamos em um estado paradisíaco. Isso há milhares de anos. Um estado paradisíaco onde não havia fronteiras, não havia o meu e o seu, só havia amizade, felicidade, harmonia, colaboração, equipe, respeito, empatia. O que existia era uma grande família. Aquela sociedade funcionava como uma grande família. Porque as pessoas se tratavam e se sentiam como irmãos. E não havia defeitos, não havia ódio. Só existia o amor, a compreensão, a sabedoria. Então, a humanidade foi criada assim. Se a gente for colocar Deus na história e falar da criação, a gente diria isso, é importante. A humanidade foi criada como perfeita. A imagem e semelhança de Deus, como está dito nas Sagradas Escrituras. E o que aconteceu? Depois aconteceu alguma coisa para se formar o ego, mas a gente não tinha o ego no começo. Isso é muito importante saber. A gente era 100% consciência. E então, nessa explicação, a gente recebeu qualidades divinas. Todas as essências, imagina, cada um de nós tem sua essência, correto? Lembra disso, que é uma fração da nossa alma? Cada um de nós recebeu qualidades divinas quando foi criada a nossa essência. No início da gestação da nossa essência. Então essas qualidades divinas, as principais são 7. E aí você vai ver nesse quadro. O poder, a força, é uma qualidade divina que a gente recebeu na criação. Da essência, né? O amor e a pureza, um amor puro, a gente recebeu. A humildade também a gente já tinha. A felicidade pelo bem alheio, o altruísmo, a diligência e a temperança. Caso você não conheça bem essas palavras, o altruísmo é um sentido de querer um bem maior, de querer ajudar, de querer colaborar, de querer melhorar as coisas. A diligência é uma capacidade de ser agilizado, de fazer as coisas, de ter vontade, de ter dinamismo. A temperança é uma capacidade de ser equilibrado, da gente saber a proporção das coisas e não ser um exagerado nas coisas. Temperado, equilíbrio, certo? Então, todas as pessoas da humanidade, como cada um tem a sua essência, nessa época, né, cada um
tinha essas 7 qualidades ou atributos divinos, também podemos chamar. Sem defeitos. Olha ali a coluna dos efeitos vazia. Essa era a nossa condição original. Esse era o Éden. As pessoas tinham aí, portanto, amor, pureza, tinham humildade, felicidade quando os outros se davam bem, altruísmo, queriam ajudar, etc. Todos trabalhavam, diligência, eram dispostos, dinâmicos, equilibrados, sem excessos, sem vícios, temperados. E era uma sociedade que funcionava muito bem. Porém, os milhares de anos foram passando e os instintos foram se desenvolvendo. Então, aquela pessoa que era ao mesmo tempo espírito e ao mesmo tempo matéria, veja que esse é um problema. A parte espiritual e a parte animal. Aos poucos, a parte animal foi desenvolvendo os instintos e houve aquilo que se chama nas Sagradas Escrituras de tentação aos instintos. E a humanidade foi desenvolvendo muito essa parte animal, instintiva, e foi se afastando do espiritual, pouco a pouco, não é de uma vez só. Isso é todo um estudo para fazer em um outro momento. Mas eles foram se prendendo muito às coisas da matéria. Eles foram cedendo às belezas, aos aromas, aos sabores do mundo físico e foram se afastando do mundo espiritual. Então houve esse processo gradual e aí foi assim que se formou o ego. Nós poderíamos dizer que cedemos aos instintos e violamos as leis divinas. Cedemos aos instintos. Esses instintos que naquela época, no início, eram fracos. Eram fracos, a consciência prevalecia ante os instintos. A consciência era mais forte, era poderosa, uma lucidez muito grande, 100% de consciência. Mas pouco a pouco, esses instintos, impulsos animais foram se fortalecendo. E aí eles violaram as leis divinas. Eles fizeram um mau uso, cometeram abusos, mau uso das suas próprias energias. E cometeram abusos que não deviam cometer. E aí foram entrando em decadência. Entrando em decadência. E isso é o que aconteceu, começou a formar o ego. Mais adiante, a gente vai estudar isso em mais detalhes. Mas o que precisamos saber agora é isso. Cedemos aos instintos. Violamos leis de que a consciência sempre deve prevalecer ante os instintos. A consciência sempre deve mandar nos instintos, né? E aí, nesse momento, as pessoas violaram as leis e saíram do Éden. Tem lá aquele episódio do Antigo Testamento que o Senhor Jeová expulsa do Éden Adão e Eva, porque comeram do fruto proibido. Todo esse é um simbolismo relacionado à sexualidade, relacionado a excessos e abusos da sexualidade. Então, mais adiante a gente vai estudar. Mas então, violamos as leis divinas e o que aconteceu? O ego engarrafou a essência. Não foi tudo de uma vez, foi um processo gradual, mas foi isso que aconteceu. Imaginemos ali, ó, a essência, aquela estrelinha, e formou-se um ego em volta, se formou um defeito em volta de algo bonito que era a essência. Em volta de um princípio de felicidade pelo bem alheio se formou a inveja. Em volta da tolerância se formou a intolerância. O que aconteceu exatamente? Que essas qualidades começaram a funcionar ao contrário. Isso é óbvio, né? Pelos exemplos que nós estamos dando. Tolerância virou intolerância. Começaram a funcionar ao contrário. Mas o que aconteceu? A nossa consciência se fracionou. Ela se dividiu. Era tudo juntinho, tudo funcionava perfeito. Vocês viram aquelas 7 grandes
qualidades divinas, elas se dividiram, quebrou o corpo, e os pedaços foram se espalhando. E cada parte da nossa essência, desconectada do todo, ela se perdeu. Não é tão difícil de visualizar se a gente usar algumas analogias, comparações. Se vocês às vezes veem aqueles canais sobre a vida animal, a vida selvagem, vocês veem ou já viram que às vezes uma zebra, por exemplo, se perde daquele monte de zebras que iam fazendo a sua peregrinação. Ela se perdeu. E ela, perdida do todo, ela fica desnorteada, ela não sabe o que fazer. E isso é o que aconteceu com a nossa essência. Com as partes maravilhosas da nossa essência que se dividiram do todo e foram entrando no processo da identificação, foram entrando na subconsciência. Isso é se perder. Não é que elas foram para longe da pessoa, é que na mesma pessoa elas foram submergindo na subconsciência. Outro exemplo para poder visualizar isso, imagine uma criança muito pura, uma criança muito amorosa, agradável, amiga, bonita, etc. Bonita nesse sentido de boa pessoa, né? Não exatamente do rosto, aparência física. E essa criança, de repente, um dia sai de casa e começa a andar com umas pessoas muito mal intencionadas e ela começa a se tornar agressiva, desonesta, começa a se perder nas drogas, no álcool, etc. E vai ficando uma pessoa muito desequilibrada em todos os aspectos. A sua aparência mostra isso. Pessoa desbocada, pessoa intolerante, pessoa agressiva, cruel. Imagina, era uma criança linda. E ela se afastou dos princípios ali da família, entre aspas, aqui na nossa comparação, e se perdeu em outros, em vícios, em valores invertidos, valores opostos. É a mesma criança, mas ela está funcionando ao contrário. Ela está pervertida, ela está confundida, entendem? Assim é a nossa situação. Os defeitos do ego são uma parte da nossa essência que está pervertida, que está confundida, que está funcionando ao contrário. Na mesma moeda, digamos, que ela já funcionava. Se a qualidade dela era ser tolerante, ela vai ser intolerante. É a mesma função, mas ao contrário. Se era a felicidade pelo bem alheio, agora é a inveja. Então ela virou exatamente ao contrário. Ela não mudou de uma coisa totalmente diferente. Não mudou para uma coisa totalmente diferente. Ela faz o oposto exato do que ela fazia. Certo? Então, esse foi o processo que aconteceu. Tem bastante leitura, materiais para você ir entendendo mais isso. Mas aqui nosso tempo é curto e a gente precisa avançar. Importante, o ego engarrafou a essência. Os nossos princípios divinos começaram a funcionar de forma desequilibrada, pervertida, ao contrário. Então aí o que aconteceu? Olha lá. As qualidades divinas. A força virou ira, porque é uma força também descontrolada, desequilibrada. O amor e a pureza se transformaram em luxúria. O que é luxúria? É aquela sexualidade desequilibrada, desenfreada, descontrolada, instintiva, vulgar. Enquanto que havia um amor e uma pureza, havia uma sexualidade pura. E virou ao contrário. A humildade se transformou no orgulho, que é seu oposto. A felicidade pelo bem alheio se transformou na inveja. Citamos várias vezes esse exemplo. Né? Se antes ali a gente ficava feliz pelo outro se dar bem, agora isso virou e o outro se dá bem já me incomoda. Por quê? Porque eu tô mal. Né? Dentro da comparação aí. A pessoa se desequilibrou, ela se perdeu, ela perdeu sua consciência. Então por isso o triunfo do outro incomoda. Então
as coisas em volta incomodam, as coisas em volta já não se entende bem mais. Porque a gente já está numa situação de subconsciência. O altruísmo se transformou em cobiça. Em vez de querer o bem comum, o desenvolvimento de todos, a gente quer a cobiça, que é aquilo que é só para mim. Um egoísmo, né? A diligência, aquela capacidade dinâmica de fazer as coisas, se transformou em preguiça. E a temperança do equilíbrio se transformou em gula, que é um desequilíbrio completo. Então, voltando, essas 7 qualidades divinas se transformaram nos 7 grandes defeitos, também conhecidos como os 7 pecados capitais. Aí vem como que a gnose explica isso. Estão entendendo, né? Acredito que estão entendendo. São 7 grandes virtudes ou qualidades que foram depositadas em nós, na nossa essência. E como a gente saiu do Éden, a gente entrou num processo de subconsciência, elas inverteram e começaram a trabalhar, a funcionar como defeito e não como qualidade. Então, seguindo, nós vamos falar de exemplos. Nós vamos nomear alguns e mostrar como isso funciona, tá? Vamos aqui, ó. Cada um desses 7 tem muitas ramificações. Assim como vocês veem uma árvore, a árvore tem muitos galhos. Uma árvore é um tronco e galhos que vão saindo. E aqui acontece a mesma coisa. A ira não é uma só. Ela é como se fosse um general de um exército. Ela é o chefão, mas vai ter outros menores que são ira. Vários. Samael Weor diz que nós temos centenas, talvez milhares de eus psicológicos. E é uma informação muito forte. Aceitar isso aí é exigente. Como assim que nós temos milhares de defeitos? Será que a gente consegue nomear 10, 20? Milhares? Pois é. Centenas, milhares, mesmo centenas. Escreve 300 defeitos aí, teus. Não é uma coisa tão simples. Mas ele diz que é assim. A coisa é bastante complexa, mas como à medida que a gente vai conseguindo se autoconhecer, a gente vai descomplicando. Então, a luxúria vai se desdobrar em muitos. O orgulho vai se desdobrar em muitos. A inveja, a cobiça, a preguiça, a gula. Cada um desses aí seria estudos e estudos. E então nós vamos colocar alguns exemplos aqui para que você visualize. Olha lá, falando da ira primeiramente. O eu gritão. Esse é um defeito que é parte da ira. Aquele que grita, ele quer resolver as coisas no grito. É um eu. Num dado momento ele entra. Ele está lá no fundo da psique. Imagina no fundo do mar, lá naquele desenho nosso da consciência e subconsciência. Ele está lá no fundo. E a pessoa está ali em cima, na superfície. Ela não ou mesmo não estando na superfície, ela está perto da superfície. Pode estar na subconsciência. Mas ela não está ainda gritando. Porque esse eu está lá no fundo. De repente ele vem. Ele aparece e ela começa a gritar. Ela ficou nervosa, ela ficou agressiva. É um eu específico. Que depois que ele satisfaz o que ele quer, ele se alimentou, ele vai embora. Ele some. E a pessoa se acalmou. Mas ele não é o único eu da ira. Tem mais. Por exemplo, o eu da ironia. Aquela piadinha sarcástica, irônica, que é uma maneira de atacar a pessoa educadamente. E a gente vai ver por trás, é uma ira, uma raivinha. É uma raivinha que dá uma cutucada, né, num comentário. E se a gente vai ver, fazer um estudo, isso é parte da ira. Quem mais? Tem o eu da crítica. O eu que está sempre criticando as pessoas, que está meio julgando e falando mal das pessoas. Isso não é normal. Isso é um desequilíbrio. Isso é algo falso dentro de nós. Isso existe porque nós estamos num estado anormal. Aí um eu assassino. Agora a gente colocou um mais pesado, que é da ira também.
um eu assassino, ele vai lá. Pode ser da ira, né? Talvez haja assassinato por outras razões, por orgulho, mas pode ser um eu da ira. E esse é bem pesado, mas é importante, a gente queria colocar alguns mais sutis e outros mais pesados, porque a gente tem um entendimento muito superficial das coisas. Nós temos a impressão de que se a gente não faz mal para os outros, eu não agrido as pessoas, eu não roubo de ninguém, né? Não mato, não roubo, não devo, então eu sou bom e vou para o céu. Essa abordagem da religiosidade ou do cristianismo é muito superficial, com todo respeito, porque as pessoas têm o seu direito, a gente não quer entrar no julgamento das pessoas, a gente está analisando as abordagens, porque a gente precisa fazer a nossa abordagem, precisa esclarecer a nossa abordagem. Então não é uma questão de se eu não faço mal para ninguém e acabou. Essa abordagem está falando só desses mais extremos. Do eu, tá bom, o eu assassino pode ser que ele não tenha, ou pode ser que ele esteja tão escondido lá no fundo do subconsciente que nunca apareceu. Pode ser, né? Como dizem, a ocasião faz o ladrão, quem sabe se um dia não pode aparecer. Mas vamos supor que talvez a pessoa nem tenha esse eu assassino, da ira, né? Mas ele tem o eu da ironia, ele tem o eu da crítica, ele tem o eu da maledicência, ele tem o eu da agressividade, o eu gritão, que são várias pessoazinhas que num dado momento surgem de lá do fundo da psique e tomam conta da pessoa. Pensem nisso. Imagine que coisa estranha, sinistra, que de repente vem um personagem e toma conta da sua mente, toma conta da sua emoção, dos seus instintos, da sua palavra, e até muda a cara às vezes e fala, faz o que ele quer e depois ele vai embora. E daí você fica ali com o problema. Às vezes desgastado, dolorido, né, com uma briga, uma situação conflitiva com alguém. Então assim são os eus. Eles são um problema muito sério. Todos os problemas da nossa vida são por causa do ego, por causa dos eus psicológicos, por causa desses elementos aí que aprisionam a nossa consciência e fazem a gente atuar segundo o critério deles. Segundo o critério deles. Cada um desses aí tem o seu critério, tem a sua maneira de pensar, de ser. E eles não abrem mão, eles não dão o braço a torcer. O ego não se regenera, o ego não se educa, o ego a gente tem que eliminar. Então vamos seguir porque tem bastante coisa. A luxúria, a gente falava, a luxúria é o oposto de uma sexualidade pura, de um amor. Algumas ramificações. O eu que olha, que gosta de ficar alimentando seus apetites sexuais com o olhar. Isso não é normal. Ah, mas todo mundo faz, é uma coisa... Não, isso não é normal. Segundo a gnose, com todo respeito, mas não é normal. Isso é um ego, isso é um eu. Nós lá naquele estado paradisíaco da essência não faríamos isso. Não temos isso. O sexo não é para se olhar. A sexualidade não é para ficar se fazendo na mente, imaginando, pensando. Não, a sexualidade é um ato corporal e não mental. Então isso de ficar olhando aqui, olhando ali, olhando lá, é um eu que se alimenta da energia disso. Ele aprisionou algo da nossa essência. Um eu vulgar, que para ele a sexualidade é sempre uma coisa promíscua, uma coisa desrespeitosa, que fala palavrão e isso, aquilo, e fala do sexo, dos órgãos sexuais, tudo de maneira vulgar. Tudo é vulgar. Isso é um eu pesadíssimo, muito forte. Muito forte. Isso é uma sexualidade desequilibrada. O eu do adultério, quer dizer, outro eu da luxúria, outro pedaço, né, dele, é esse que quer ficar uma hora com uma pessoa, outra hora com outra pessoa, outra hora com outra pessoa. Daí alguns vão dizer, não, mas eu não sou casado, então...
Pois é, mas do ponto de vista psicológico, é um eu colecionador de pessoas, entende? Isso não é normal. Mesmo um solteiro, isso não é normal. Isso não é uma função natural da essência dele. Isso é um desequilíbrio, isso é uma animalização. Não queremos, né, repreender ou discriminar ninguém, e cada pessoa tem o direito do seu livre-arbítrio, né? Cada pessoa tem o direito de buscar a felicidade como prefere. Mas aqui nós estamos em aula e nós estamos estudando os princípios gnósticos. E os princípios gnósticos ensinam que o adultério é um desequilíbrio na psicologia da pessoa. Aí vamos lá para um bem nervoso, um bem violento, né? O eu pedófilo, que tem atração, etc., por crianças. Então, esse aí é pesado, esse aí provavelmente a maioria não tem. Assim como o assassino lá da ira. Mas e aquele eu que olha, o eu vulgar, etc. Então existem muitos. Eu coloco esses extremos, desde o mais sutilzinho até o mais grave, para que a gente possa conseguir visualizar que isso na verdade pega praticamente todo mundo. E se não é de um jeito, é de outro. A luxúria pode ser de outra forma para uma pessoa. Ela se expressa de formas mais ocultas. Vamos dar continuidade, eus do orgulho. Um que é bem interessante falar, o medo de falar em público. Sabiam que esse é um dos maiores medos que as pessoas têm? Dizem que depois do medo da morte, escutei uma vez um estudo, esse era o maior. Medo de falar em público. Veja, aí nós conseguimos ter um bom exemplo do que é o ego. Se a pessoa tem que dar uma aula, fazer alguma apresentação em público, falar na frente de um monte de gente, e ela tem esse medo aprisiona a capacidade dela de ali se expressar. E esse medo inferniza ela. Antes dela ir para a aula, vamos supor que seja numa aula, né? Aí outros alunos vão apresentar antes dela. Ela está ali esperando a vez dela, completamente transtornada, né? Aí o outro tá apresentando, ela não está nem prestando atenção no que o outro está falando, ela está só pensando em como que ela vai falar, o desequilíbrio que ela está, por medo, por ter medo de que não gostem ou que ela passe vergonha, porque no fundo é um orgulho. Terrível, né? E essa pessoa está ali sofrendo e torcendo para que esses outros alunos demorem e que não dê tempo dela ela apresentar naquela aula, porque ela está desesperada. Então, todo esse transtorno, esse suar frio, esses pensamentos, esses sentimentos, tudo que acontece ali, veja o desequilíbrio que está uma pessoa por uma coisa besta. Porque às vezes essa pessoa, sozinha em casa, ela passa todo o conteúdo e ela vê que ela sabe o que vai falar. Ela conseguiu aprender, entender, se expressar, mas chega lá na frente dos outros, aí muda tudo. Veja como o ego é uma loucura. E esse é um eu. Por isso que eu digo, o ego não é um só. Esse medo de falar em público vai se expressar todos os dias na pessoa? Provavelmente não. Provavelmente não. Vai ser na hora, nos momentos em que ela for se apresentar em público. Não vai ser em outros momentos. Um eu da ira vai se apresentar toda hora? O eu gritão. Não é toda hora. É na hora que acontece alguma frustração, algum desejo frustrado, alguma coisa que incomodou a pessoa, aí vem aquele eu gritão. Então é isso que a gente quer mostrar, que é um de cada vez. Aparece um eu, depois ele sai, aparece outro. Então são vários, né, dentro de nós. Volto a dizer, são centenas ou até milhares. Continuando com o exemplo do orgulho, temos aí complexo de inferioridade. Também o complexo de superioridade. Esse de inferioridade, a pessoa fica na defensiva. Ela olha uma outra pessoa como se já estivesse atacando ela. Se alguém chega para ela e faz uma sugestão, você não acha que seria melhor se você fizesse o seu trabalho de outra forma? E aí a pessoa começa a justificar, não, eu fiz assim, é porque eu pensei que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ele entra numa justificativa. E ninguém falou que ele fez de uma forma tão errada, só fez uma sugestão.
Veja o desequilíbrio que ele entra. Ele se sente atacado porque ele tem um complexo. Isso não é normal. A gente deveria ter aí a humildade e a segurança em si mesmo. A humildade é segura. A segurança em si mesmo. E a pessoa fez uma crítica ou fez uma observação e não acontece nada dentro da gente. Não tem problema se a gente não tivesse esse defeito. Complexo de superioridade, olhar os outros de cima para baixo como se os outros fossem menos, como se fossem pior. Também sempre acha que sabe mais, sempre quer ter a última palavra, não deixa os outros falarem, quer falar tudo, quer ficar falando o tempo todo, quer ser o centro das atenções. Tudo isso são aspectos do orgulho. E é um desequilíbrio. Essa pessoa não sabe, ela acha que é normal, ela é assim. Mas isso é um problema dentro dela. É um eu. Na verdade, um complexo é um conjunto de eus, né? São alguns eus que estão ligados nesse complexo. Por isso que diz, esse complexo é uma estrutura já de eus. Aí a vaidade, essa coisa de ficar preso, né, a nossa imagem, a nossa beleza, a nossa isso, aquilo, é também um exagero. Isso aí não é normal. É normal a pessoa ter, sim, um certo gosto, um certo apreço pela sua aparência, tá aseado, tá bonitinho, organizado. Mas isso tem um limite normal, né? Já quando a pessoa vive muito em função disso, ela se fascina com isso. Vocês lembram da identificação e da fascinação? Ela se fascina, ela submerge naquilo e ela trata aquilo com uma proporção maior, como se para ela só existisse aquilo. E então, isso é a vaidade, é mais um eu psicológico. Vamos seguir. A inveja. Eu que desmerece as pessoas. Eu que fica comparando. Se você tem, por exemplo, num ambiente um cantor, e aí esse cantor tem inveja. Aí você elogia um outro cantor, falando, nossa, olha aquele cantor lá, como ele canta bem. E é possível que esse fulano procure algum defeito e fale, não, mas ele desafinou aqui ou ali. Ó. Teve um pontinho que ele desafinou. Ele procura o defeito, olha como é que pode. O trabalho do outro pode ser 98% perfeito e 2% errinho. Ele vai se focar só nesses 2 errinhos porque ele quer se comparar. Porque ele quer puxar o outro para baixo. A inveja é assim. Puxa o outro para baixo para eu não sentir que eu estou embaixo. Que coisa, né? Então, se a gente eliminasse isso aí, viria em seu lugar a felicidade pelo bem alheio, lembra? A gente poderia libertar aquela virtude que a gente um dia teve, aquela qualidade que a gente teve há milhares de anos, que a humanidade teve, né? E aí, como se alguém falasse, esse cantor é bom, muito bom, a gente se sentiria feliz por ele ser muito bom, e falasse, nossa, é lindo mesmo, me inspirou. Mas a gente está preso na garrafinha. Preso na garrafinha, a gente só vai ver e fala, eu não acho. E isso não parece uma maldade grande? Veja. Voltando àquele ponto, a pessoa pode falar, eu não faço mal para ninguém, mas ele está cheio de orgulho, cheio de inveja, cheio de ira, cheio de cobiça. Então ele não percebeu o trabalho que a própria religião propõe para ele de renunciar ao pecado, digamos. Ele não percebe esses aí, certo? Então, a cobiça. Eu, consumista, a gente quer ter sempre o último modelo disso, daquilo, quer comprar mais, já tem um monte, quer comprar, quer ficar olhando, quer ficar... Eu mesquinho, aquele que não compartilha nada, né? Alguns dizem avariza até, né? Tem lugares que fala que os 7 pecados capitais tem um que é avariza, mas na gnose a gente estuda que é cobiça. E esse mesquinho, que mão fechada, né? Não compartilha as coisas dele, etc. Isso é um engano, isso é uma ilusão dele, de que ele vai ficar sem nada se ele compartilhar, de que ele tem que guardar mais para ele. Isso é uma coisa muito animalesca, muito animal. Né? Quando a gente vai para os princípios do espírito, isso não é assim. O que você dá volta para você, são outras leis. Então o que aconteceu? A pessoa fica presa numa visão animal da coisa. E um eu sonhador que fica, né,
sonhando com muitas coisas, de comprar, de ter, de construir, de viajar, de mudar, e ficar gastando horas naquele fascínio, cobiçando coisas, cobiçando pessoas, cobiçando cargos, cobiçando recompensas, etc. Preguiça. O eu de levantar tarde. É um euzinho que só se expressa ali quando ele está para levantar, né? O eu que não ajuda as pessoas. Ele vê os outros ou limpando, ou organizando, arrumando coisas, lavando, qualquer situação que esteja sendo feita, né? E ele ali junto, faz parte do grupo e ele não ajuda, dá aquela preguicinha, você pede para ele, ele faz aquela cara feia, assim. Ou ele vai bravo ou ele não vai. Então, é um eu específico. Filho da preguiça, digamos. Ou um soldado do exército da preguiça. O eu procrastinador, que deixa tudo para depois, para amanhã, nunca quer fazer, ele olha e fala, não acredito que tem que fazer aquilo. A pessoa jura que o problema é o trabalho, mas na verdade ela está desequilibrada. Mesmo que o trabalho também não seja uma maravilha, mas ela está desequilibrada. Né? Tem que saber olhar para si, não só para fora. Esse é um dos grandes problemas nossos, a gente só olha para fora. E dentro de nós tem um monte de problema. E a gente está olhando para fora achando que o problema sempre são os outros. O problema é sempre os governantes, as autoridades, as leis, meu chefe, meu trabalho, o preço das coisas. O problema é a sociedade. Sempre dá a impressão que o problema são os outros. E a gnose vem dizer, o problema está dentro de todo mundo. Dos outros e de você também. E o problema maior seu é o que está dentro de você, não é os outros. Quer dizer que se eu trocar os governantes não vai salvar minha vida, não vai arrumar todos os meus problemas? Não vai, exatamente. Não vai. Porque você vai ter que olhar para dentro e achar esses elementos aqui para poder eliminar. O que impede a gente de ser feliz é o ego, são esses elementos aqui. Se a gente deixar isso aqui vivo, não adianta ficar rico. Não adianta ter o melhor governo, a melhor sociedade do mundo, as melhores condições, a melhor comida, as pessoas mais agradáveis, não adianta. O ego é infeliz por natureza. O ego sempre vai ser infeliz. O ego sempre vai reclamar. O ego sempre vai ver o negativo. Sabe o pessimista? Que ele sempre vai ver o que falta, ele sempre vai ver o que ele não tem. Em vez dele desfrutar do que ele tem, ele sempre vai falar que faltou outra coisa. Porque ele segue uma programação, ele segue um vício. Cada ego ele segue uma lógica robótica, mecânica. Ele só quer daquele jeitinho dele, senão não tá bom e ele já não tá feliz. Qualquer coisinha que saiu do programa, da expectativa dele, ele já reclama. Então ele é ingrato e sendo ingrato não tem como ser feliz. Vamos dar continuidade, o último. A gula, nós podemos dar o exemplo de comer demais, né? E mesmo é um eu comer demais, mas depende do que também. Tem um eu de sobremesa, sempre tem que ter sobremesa. Um eu de comer demais o almoço, a janta mesmo. Um eu de comer docinho fora de hora. Tem, né, alguns eus aí. O eu acumulador, que já não é necessariamente questão de comida, mas é um eu que está sempre querendo mais coisas, também é parte da gula. Bem, pessoal, então acredito que passando por esse 7, vocês conseguiram visualizar como é que a situação acontece, né? A gente foi colocando muitos exemplos para ajudar nessa visualização, porque isso tudo está na nossa vida. É questão da gente conseguir observar. E aí nós vamos vendo como o nosso modo de reagir quando o ego está nos controlando. O nosso modo de ser quando o ego está nos controlando. Essa imagem a gente acha muito interessante porque ela coloca... É uma marionete, né? Marionete é um tipo de um brinquedinho que é controlado por fios, um boneco. A gente termina sendo marionete do ego. Na hora que entra o ego da gula, você não é você, você é a gula. É uma programação que diz, se eu comer mais eu sou feliz, se eu não puder comer eu sou infeliz. É uma programação, aquele eu só funciona desse jeito. Então, ele é como um vício,
Veja que coisa. A gente sendo controlado, ele controla nosso apetite, esse eu, ou qualquer eu. Um eu psicológico controla nosso instinto, controla nossas emoções, controla nossa mente. Ele controla nossa pessoa. E aí nós podemos dizer que pensam e sentem por nós. Então aqui nós estamos frente à maior problemática da existência humana, que é o ego, o problema da psique humana. O maior problema. E é a batalha mais difícil, porque a gnose ensina a eliminar o ego. Mas como é que a gente vai eliminar algo que está dentro da sua cabeça, dentro da sua emoção, do seu instinto? Como é que você vai fazer? É mais fácil lutar contra alguém de fora. É mais fácil projetar o mal do mundo em alguém lá fora. É mais fácil pensar que o problema é um governante. O problema é um outro país. É mais fácil pensar que o problema é um outro partido. É muito fácil. É muito fácil até pegar e tentar enfrentar outras pessoas. Agora enfrentar a si mesmo, isso aí é brabo. Enfrentar a si mesmo, enfrentar os seus instintos, enfrentar os seus impulsos negativos, os seus próprios impulsos egóicos, isso aí é bem mais exigente. Esse é forte. E é isso que as grandes culturas estiveram ensinando, cristianismo, budismo, islamismo, taoísmo, etc. Judaísmo. Todas as grandes civilizações ensinaram isso. Porque ensinaram a pessoa a sair dos próprios infernos para poder voltar aos céus, como estado de consciência, né? A gente falava que o estado de consciência que a gente tinha antes era o paraíso. Então, nós também vamos concluir aqui que não somos seres com centro permanente de consciência. Olha lá aquele desenhinho, 1000 coisas ali, chegando e saindo e controlando a cabeça da pessoa. E por que acontece isso? Porque são muitos eus. O que nós vamos fazer? Cada eu vem, controla a gente num momentinho, sai, vem o outro, controla, sai, vem o outro, controla. É uma bagunça, na verdade, o nosso mundo interior. Mas a gente nunca olha para dentro, então a gente não percebe. Parece que está tudo bem. Olha uma frase. A realidade é que dentro de cada pessoa existem muitas outras pessoas, muitos eus. Samael Aunveor. Já parou para imaginar que de repente alguém, uma outra pessoa entrou em você e vai te utilizar para satisfazer os desejos dele e depois ele vai embora e você fica ali com o problema na mão, desgastado, sei lá? É lamentável. Mas é essa a forma como a gnose ensina que está a humanidade. É isso que acontece com a gente muitas vezes. A cada dia são vários que passam. Mas a gente não vê, porque a gente não aprendeu a quê? A se auto-observar. A gente não aprendeu a olhar para dentro, a se auto-investigar. E essa é a grande necessidade. Seguindo, nós continuamos formando eus. Essa é uma situação importante de se analisar. Que nós falamos que antigamente, lá atrás, não tinha ego e de repente formou, né? Claro, os 7 principais se formaram faz muito tempo. Mas desses 7 se ramificam muitos outros, como a gente explicou, certo? E podem formar novos ainda, sendo parte desses 7. A gente continua formando eus. Em um conflito, a gente continua formando eus com a nossa identificação e fascinação. A gente se identifica, a gente se submerge no problema de uma forma a perder o controle ali. A gente está no subconsciente, a gente não está vendo o que acontece. Quando a pessoa não está vendo, ela pode entrar e se desequilibrar. Ela briga, ela fala bobagem. Querem um exemplo de um novo eu? Uma birra que a gente cria por uma pessoa que começou a trabalhar com a gente. No início é uma impressão, depois outra, depois outra. Passa um tempo, a gente já não suporta mais aquela pessoa. E antes a gente não tinha, nem conhecia ela. De repente tem uma birra. Então isso criou um novo eu. Qual que é esse eu? O eu que não suporta aquela pessoa.
Que coisa, né? Claro, conectado com outros eus que a gente já tinha, de intolerância, ou de... sim, mas ele cria algo novo, porque a gente se identifica e se fascina. Se você não está visualizando bem identificação e fascinação, assista a aula 3 de novo, quando a gente fala disso. Que a gente submerge nas coisas e perde a realidade. Assim é que acontece a fascinação e o sonho. A pessoa não está consciente do que está acontecendo, ela está com uma visão muito limitada da situação. E assim, criamos novos eus e os eus se alimentam. Os eus já existentes continuam se alimentando, porque a gente continua vivendo identificado, fascinado com as coisas de fora. E novos eus vão se formando também. Por isso é importante o autoconhecimento. Por isso a grande proposta do autoconhecimento é se voltar para si. Não é que vocês aqui aceitem tudo isso cegamente, é que vocês analisem e comecem a observar a si mesmos. Comece a se autoestudar, comece a ver se existe mesmo esse processo, a fascinação, o sonho. Se a gente vê que tem certas horas que a gente não estava desperto, não estava acordado, opa, passou a coisa, o que aconteceu, o que eu fiz, onde é que eu estava, esqueci tal coisa, ou me incomodei muito. Tudo isso são momentos de fascinação. E se a gente treinar, voltar a nossa consciência para o momento presente, a gente percebe a diferença entre estar fascinado com algo e estar presente no instante. Estar na consciência, estar nos 3%. Esse é o grande objetivo. Por mais que o panorama possa parecer difícil, terrível, né? 97% ego, esses infernos que são os eus, na verdade a gnose nos propõe reconquistar os céus, propõe se libertar desses infernos para reconquistar os céus. Então aí nós vamos ter aquilo, né, que como éramos antes de tê-los e como seremos se os eliminamos integralmente. O grande objetivo é voltar a ser do jeito que a gente era. Amoroso, humilde, equilibrado, feliz pelo bem alheio, temperado, diligente, etc. A grande ideia é eliminar o ego, quebrar a garrafinha, tirar de dentro a essência. E isso é um alívio. Por um momento, pense naquele exemplo do medo de falar em público. O inferno que aquela pessoa vive toda vez que ela tem que se apresentar. O martírio que ela tá com aquele ego controlando ela. É terrível, o ego não vale a pena. Não vale a pena. E aí o dia que ela elimina, que sabor que deve ser, e ela vai e faz aquilo em paz. Ela fala em paz. E se ela esquecer alguma coisa, esqueci. E daí? E se ela errar, errei. Não acontece nada, a vida continua. Aí o outro fulano riu de mim porque eu errei. E daí? Riu, e eu continuo. Quer dizer, a gente vai tirando complicações da vida, da cabeça, das expectativas, e vai se libertando. A liberdade é maravilhosa, como diz uma frase da Bíblia, o grande mestre Jesus: conhecei a verdade e ela vos libertará. Essa é a nossa proposta com esses ensinamentos. Então vamos para a fase final, que é a eliminação do ego. A eliminação do ego, a gente vai estudar mais adiante, claro, né? Hoje é só uma introdução, mas ela consiste em 3 passos: descobrimento, julgamento e eliminação. Primeiro você tem que descobrir, você tem que ver que o bicho está aí. Ah, achei aqui. Tem uma inveja aqui, nunca tinha visto. Olha só, rapaz, eu criticando o outro lá, agora achei a inveja. Beleza. Agora vamos passar para o julgamento, que é uma fase de estudo. Vou estudar, vou analisar, vou meditar. E depois nós vamos para a parte da eliminação, que já diz respeito a acabar com ele mesmo. Então aqui nós temos as ferramentas, olha só. O descobrimento a gente vai utilizar a autoobservação. Por isso que essa prática é tão importante. É um sentido, naquela prática observador e observado, a gente vai abrindo, desatrofiando o sentido da autoobservação
Opa, achei aqui um eu que eu nunca tinha visto, certo? O julgamento é o estudo e a meditação, como eu falei. A meditação é para ir mais a fundo. Técnica importantíssima, vamos aprender a meditar já. Pegue 10, 15 minutinhos por dia, porque depois, mais adiante, a gente vai precisar dela para poder compreender a fundo a razão do ego. E depois, para eliminar, nós vamos precisar de uma força divina que existe na nossa natureza. No nosso próprio corpo, na nossa natureza, existe uma força divina, uma potência divina que a gente chama de Mãe Divina. E que ela vai e decapita. Acaba de uma vez com o ego. Depois que a gente já chegou no julgamento, né? A gente já compreendeu o ego. Descobriu, julgou, compreendeu, chega lá e elimina. Essa Mãe Divina, em algumas culturas, né? Na cultura no cristianismo é Maria, no Egito ela é chamada de Isis, e na Índia é chamada de Devi Kundalini. A gente utiliza bastante esse nome, Devi Kundalini. Talvez você encontre na literatura, na bibliografia de Samael Weor. Devi Kundalini elimina os defeitos, porque é uma força divina que é a nossa mãe, dentro de nós. Nós temos um pai interno, que é o nosso ser, nosso espírito, e nossa mãe interna, espiritual, que é a nossa mãe divina, que tem esse poder de eliminar os defeitos. Certo, pessoal? Então, vamos finalizando. As nossas práticas serão as mesmas de anteriormente, buscando mais profundidade, observador e observado, e a chave Sol. Mais especificamente, observador e observado. Porque, como eu disse há pouco, nós precisamos aguçar esse sentido de observar a si mesmo. Isso está atrofiado, a gente não percebe. Parece incrível, mas a gente não percebe. A gente fala e não percebe a si mesmo enquanto fala. A gente pensa e não percebe o que está pensando, sente e não percebe o que está sentindo. A gente só está olhando para fora, a gente só está jogando os resultados do que está pensando. Mas vamos analisar para dentro, vamos ver o que está acontecendo lá dentro. Então, isso vai fazer uma diferença muito grande, porque a gente vai descobrir o ego. Recapitulando então, na nossa síntese, fizemos um pequeno repasse da psicologia gnóstica, personalidade, essência e ego. O eu psicológico, vimos o que é, esse conjunto de defeitos, como éramos antes de tê-los, vivíamos em paz no paraíso, como ficamos depois de tê-los, no estado complicado, anormal, desequilibrado. Vários exemplos, nós citamos das 7 grandes virtudes, os 7 grandes defeitos e ramificações, como controlam nossa vida, nossa mente, nossas emoções, se formam e se alimentam como? Quando a gente se identifica e se fascina com as coisas, e a eliminação que está baseada naqueles 3 passos de descobrir, julgar, compreender e eliminar. Então, prática, observador e observado. Fica então, pessoal, o convite para a nossa lição número 5, Luz, Calor e Som, que aí a gente já fecha esse ciclo da psicologia, que foram 3 temas de psicologia muito importante, base do curso, e aí a gente passa por uma parte da metafísica, a gente já vai falar da criação do universo e da criação do nosso próprio universo individual também, que é o nosso objetivo, tá bom? Então, estudem bem a psicologia, assistam essas 3 aulas, façam as práticas das 3 aulas, leiam os resumos, os materiais, perguntem nos canais de tutoria, de perguntas e respostas, e dessa forma vocês vão conseguir ter esse conhecimento bem claro, que é base para tudo que a gente vai estudar nesse curso, que ainda está no começo. Tem muita coisa por vir. Bem, amigos, chegou então o momento da nossa prática. Sempre relembrando que a gnose é essencialmente prática e que de nada adiantaria a gente entender muito bem a parte teórica, conseguir repetir, exemplificar, se a gente não experimentasse os estados através da prática, os estados de consciência superiores, se a gente não experimentasse os mesmos princípios da gnose, esses que a gente estudou na psicologia, personalidade, essência e ego, se a gente não percebesse isso na prática, em nós mesmos, a gnose não seria gnose, né? Ela seria uma proposta bonita, mas sem conexão com a nossa vida prática. Então é muito importante que a gente faça
essas práticas, exercícios, como técnicas para o nosso avanço, para o nosso autoconhecimento, nosso autodescobrimento. Certo? Nós falamos até agora da prática observador e observado e da chave Sol. Vamos primeiramente ver um pouquinho a diferença entre as duas. Uma complementa a outra, mas observador e observado é para a pessoa fazer todo um exercício de autoobservação. Quer dizer que ele vai ser o observador como consciência e ele vai ser o observado como pessoa que tem personalidade, que tem ego, que tem pensamentos, que tem sentimentos, certo? Você vai observar a si mesmo. O objetivo é desenvolver um sentido. Assim como a visão, a audição são sentidos, existe o sentido da autoobservação. Uma capacidade de olhar para si mesmo. De estar percebendo a si mesmo. É um sentido atrofiado, nos diz Samael Aun Weor. E que, portanto, precisa ser desenvolvido, precisa ser treinado. Essa prática observador e observado vai nos desenvolver a capacidade da autoobservação. Com essa capacidade da autoobservação, a gente vai descobrir o que há em nós mesmos. Descobrir a si mesmo. Descobrir o ego, descobrir a consciência, descobrir a essência, descobrir a personalidade, descobrir tudo. Claro, gradualmente. Mas a gente vai descobrir o que há em nós mesmos. Isso é autoconhecimento. Certo? Então esse é o objetivo da prática observador e observado. Autoobservação, autodescobrimento. É um sentido que vai se desatrofiar. Já a chave Sol tem o objetivo de trazer a nossa consciência para o momento presente. A nossa consciência viaja, se distrai, ela vai embora. Por isso ela se torna subconsciente, porque ela se perdeu. A gente perde o lugar onde nós estamos. A gente perde a consciência daquilo que nós estamos fazendo. E a gente perde a consciência até de nós mesmos. Então essa prática é para recuperar a consciência do agora. Por isso, sujeito, objeto e lugar. Acredito que você já estudou na outra prática, do vídeo da outra prática, e já leu também no material que nós fornecemos, em PDF. Sujeito, objeto e lugar. São 3 aspectos para os quais a gente vai dividir a nossa atenção. Sujeito é a si mesmo. O objeto é aquilo que estamos fazendo. E o lugar é onde estamos. Então, como a consciência constantemente se perde no futuro, no passado, em ilusões e fantasias, a gente precisa chamá-la para cá de novo para ativar esses 3%. Certo? Uma prática complementa a outra, porque quando a gente fala sujeito, a gente está fazendo um exercício de autoobservação. Não é? Objeto já é uma observação do ambiente. E o lugar também é uma observação do ambiente. Então, praticando observador e observado, a gente adquire o sentido da autoobservação e a gente utiliza esse sentido na chave Sol, na percepção do sujeito, de si mesmo. Mas então agora, especificamente falando da lição do ego, o que foi essa aula do ego, do eu psicológico, nós vamos fazer mais uma vez a prática do observador e observado. Vamos fazer aqui em modo de relaxamento, uma prática guiada, mas é muito importante lembrar que isso não é um requisito. Você pode estar caminhando na rua e fazendo uma autoobservação. Você pode estar comendo, cortando um vegetal, uma parte uma carne, alguma coisa, e está se auto-observando. Você pode estar conversando com uma pessoa no telefone, está se auto-observando. Essa prática é para qualquer momento do dia.
Inclusive, nós deveríamos fazê-la muitas vezes ao dia, para estarmos mais conscientes de nós mesmos, nossos pensamentos. Aqui a gente faz desse modo guiado, porque é uma ajuda, é um momento especial, com o corpo relaxado, como se fosse um tipo de meditação. Mas não é um requisito, não é obrigatório para fazer observador e observado. Pode ser feito a qualquer momento, em qualquer lugar. Tá bom? Tendo isso bem claro, vamos então entrando já na nossa dinâmica de prática que você conhece. Procure aí um lugar cômodo, sente bem, tranquilo. Coloque os pés no chão, sem perna cruzada, porque é mais fácil relaxar. Os braços soltos em cima da cadeira ou das pernas, bem tranquilo, né? Portinha fechada, preferência uma luz mais apagada, mais escurinha, para os olhos ficarem tranquilos e ter um bom relaxamento. Então vamos procurar esse ambiente adequado. E nós vamos colocando um sonzinho agradável. E vamos então iniciando esse processo de relaxamento. Esse processo de consciência de si. É necessário, muito necessário, aumentar a consciência de si mesmo. No processo de relaxamento, vamos nos fazendo conscientes dos nossos pés, vamos nos fazendo conscientes das nossas pernas e perguntamos: existe algum esforço nos pés? Algum incômodo? Ou está confortável assim essa posição? Se houver qualquer incômodo, vamos buscar uma posição confortável. Deixamos as pernas e os pés bem relaxados, bem soltos, e vamos sentindo, como de costume, o bem-estar do relaxamento. Uma paz que vem dos músculos, tendões, das nossas células, uma paz, uma harmonia, uma sensação muito agradável que nos convida ao sono, nos convida ao descanso. E vamos permitir, de maneira mais rápida, que todo o corpo relaxe. Que os braços se soltem completamente, que as mãos se soltem completamente, que os ombros se soltem. Abandonemos as tensões, abandonemos os esforços e busquemos esse estado de tranquilidade, de harmonia, de descanso do corpo para ativar a consciência. Também os músculos da face, os olhos, a boca, garganta, língua, todos esses músculos também relaxam. Também se soltam. E vamos alcançando mais consciência,
mais percepção de nós mesmos, mais lucidez e mais serenidade. Respiração solta, respiração leve, sem força. Se move o diafragma sozinho. Inalamos, exalamos de forma muito tranquila. Deixamos que o sono nos ajude a relaxar um pouquinho mais. Que o sono tome conta dos nossos olhos. E vamos ficar bem tranquilos. Agora sim, já com o corpo mais relaxado, mais tranquilo, eliminamos as distrações, eliminamos todo tipo de atenção naquilo que não é o nosso objeto. Qualquer situação que esteja acontecendo na nossa vida, ao nosso redor, qualquer ruído, outras pessoas, eventos, compromissos, nada disso importa agora. Agora vamos sentir este instante para realizar este exercício de uma maneira mais profunda. O exercício é observador e observado. Vamos agora acionar o observador. Essa consciência lúcida, capaz de perceber detalhes, capaz de compreender, capaz de visualizar. E vamos colocar a observação sobre nós mesmos. A consciência é o observador. Usando a capacidade da imaginação. E a nossa pessoa é o observado. Observemos a nossa pessoa. Primeiro em sua parte física. Como está sentado. Que roupa está usando? Como é o ambiente? Observemos essa pessoa com a nossa imaginação, olhos fechados. E vamos abrindo esse sentido da autoobservação. Penetrando mais a fundo nessa pessoa, em suas emoções, em seus pensamentos. O que essa pessoa está sentindo? Será que está realmente tranquila? Ou será que algo a preocupa?
Será que está sem pensar? Ou será que algum pensamento continua rondando, tentando distrair essa pessoa, tentando levá-la a outro momento? Vamos observar. Vamos observar. Observando a nós mesmos, essa pessoa que somos, com a nossa consciência que consegue, através da imaginação, auto-observar-se. Agora vamos observar alguma cena do nosso dia. Será que tivemos alguma cena desagradável hoje? Será que se expressou algum eu da ira, do ressentimento, da tristeza, do desânimo? Algum eu do orgulho nos fez sentir feridos ante uma crítica? Nos fez sentir que temos pouco, porque outros têm mais? Algum eu da inveja nos fez sentir incomodados, porque alguém está em condições que achamos melhor que a nossa? Algum eu da preguiça se manifestou e pareceu incômodo algum trabalho que tínhamos que fazer? Pareceu algum estorvo na nossa vida, aquele trabalho? Algum eu da cobiça nos fez ficar sonhando com coisas para comprar, para adquirir? Algum eu da gula nos proporcionou algum desejo ante a comida, ante a acumulação? Algum eu da luxúria fez algum impulso, pensamento, instinto de tipo sexual, vulgar? O que hoje aconteceu nessa pessoa? Nesse mundo interior tão vasto? Será que visualizamos em nosso interior algum eu? Talvez não agora, mas em algum momento do dia ou da semana? Será que algum eu psicológico apareceu, tomou o controle da nossa mente, tomou o controle das nossas emoções, dos nossos desejos, quem sabe das nossas ações, e nos fez cometer algum erro, falar algo que não deveríamos? Será? E se tivéssemos o sentido da autoobservação desenvolvido, será que nesse momento, que esse eu, que cada um imagina, nos controlou, poderíamos ter feito algo diferente? Poderíamos ter vencido esse eu? Poderíamos ter descoberto esse eu antes que ele nos controlasse? Será que com o sentido da observação descobriríamos mais eus?
descobriríamos o que está por trás dos nossos sonhos, o que está por trás das nossas problemas, tristezas, desejos, ressentimentos, decepções, frustrações. O que estará no nosso subconsciente, controlando a nossa vida sem que a gente saiba? Já refletiste alguma vez na tua vida sobre o que mais te agrada e o que mais te desagrada? Já analisaste as molas secretas das tuas ações? Por que queres ter uma bela casa? Por que queres ter um carro último modelo? Por que queres estar sempre na moda? Por que cobiças não ser cobiçoso? O que é que mais te ofendeu num dado momento? O que é que mais te envaideceu ontem? Por que te sentiste superior a fulano ou a fulana em determinado instante? A que horas te sentiste superior a alguém? Por que te orgulhaste em relatar teus triunfos? Não pudeste te calar enquanto murmuravam sobre outra pessoa conhecida? Aceitaste brindar apenas por cortesia? Aceitaste fumar, mesmo não tendo vício, só pelo conceito de educação, de cavalheirismo? Estás seguro de teres sido sincero naquele diálogo? E quando te justificas, quando te elogias, quando contas teus triunfos e os relata a todos, repetindo o que antes já havia dito aos demais, compreendes que és vaidoso? Samael Aun Weor. Esse trecho que acabamos de ler, com essas perguntas, foi extraído de um livro de Samael Aun Weor, e nos convida à reflexão do que há em nosso interior, do que motiva as nossas ações, palavras, pensamentos. E através dessa capacidade da autoobservação, nós vamos descobrir em nós mesmos o que existe em nós, quais defeitos, como se expressa, por que se expressa. E assim poderemos compreendê-los, julgá-los e eliminá-los. Vamos então, finalizando este exercício, retornando ao nosso estado normal, podendo nos mover, e abrir os nossos olhos. Bem, então fizemos esse exercício do observador e observado como
dissemos ao início, buscando essa auto-observação, essa auto-percepção, ativando essa imaginação que nos permite perceber a nós mesmos. É importante fazer isso a qualquer momento do dia. Agora, inclusive, podemos estar fazendo isso. A minha pessoa aqui, enquanto fala, pode estar observando a si mesmo. Deve estar observando a si mesmo. Você aí, enquanto ouve, deve estar observando a si mesmo. Para que a gente possa perceber ao mesmo tempo o mundo de fora que nos rodeia e o mundo de dentro, que é o mais importante para nós. De modo que esse exercício observador e observado é para todos os momentos da vida. Certo? Então pratique, estude, faça suas anotações e estamos à disposição para tirar as dúvidas e para poder interagir com vocês nos nossos canais de tutoria, de perguntas e respostas, onde temos ali uma equipe de instrutores para responder as perguntas e auxiliá-los no que for necessário. Então, terminamos por aqui, nos vemos na próxima aula e esperamos que você aproveite bem esses estudos. Um grande abraço e até a próxima.